Ainda estou um pouco cambaleado da gripe, mas vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu nesse último dia 24 de maio de 2026, onde dois dos melhores atletas de Strongman da história tentaram levantar 515 quilos, estabelecendo um novo recorde mundial do deadlift de Strongman. Falo de Mitchell Hooper e Hafthor Bjornsson, que era o grande nome para esse evento, lá no Enhanced Games em Las Vegas. E ambos falharam. E falando mais especificamente do Hafthor, quais que são os possíveis motivos dele não ter conseguido, já que a preparação dele foi tão boa? E sabia que no próximo dia 30 de maio ele vai tentar outra quebra de recorde? Pois bem, eu vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Mas vamos lá falar agora sobre a tentativa de quebra de recorde tanto do Mitchell Hooper quanto do Hafthor Bjornsson. Ok, pessoal, já com a imagem já pronta, antes de dar o play, eu só queria trazer um pouco de contexto, né? Que o Enhanced Games, ele é a primeira edição, depois de alguns adiamentos. Esse ano de 2026 foi a primeira vez que esse evento aconteceu, que é uma empresa de uma iniciativa privada, tem vários investidores, e que a proposta dela é ser como se fosse uma Olimpíada onde é liberado, né, o uso dos suplementos esportivos especiais. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? E é uma oportunidade também, né, para esses atletas não testados, como no caso do Strongman, mas também para outros atletas, né, que já se aposentaram, né, dos esportes olímpicos que nós tivemos, né, natação, atletismo, também levantamento de peso, né, LPO, né, halterofilismo. Então, oportunidade para os atletas também que já tinham aposentado os seus respectivos esportes. Mas assim, é um evento esportivo que é liberado, né, o uso dos suplementos esportivos especiais, como eu falei, só que não é bagunçado, porque o uso tem que ter uma prescrição e acompanhamento médico rígido e que também seja independente. Então não pode ser um amigo do atleta, não. É alguém independente ali que não esteja associado, né, ao atleta em questão, né, para que não tenha nenhum problema. E também só pode ser usado as substâncias que são permitidas pela FDA. Então, é liberado, mas nem tanto assim. E o evento de deadlift, né, um deadlift máximo dentro das regras do Strongman, então, permitia-se macacão, straps, não se permitia, obviamente, o sumô, mas seguia aquele perfil típico, né, de 3 pedidas, o atleta poderia escolher o peso que ele quisesse, bem parecido mesmo com o powerlifting. É bom fazer essa distinção aí, porque alguns campeonatos, como por exemplo o Campeonato Mundial de Deadlift Strongman da Giants Live, os pesos são pré-determinados, os atletas têm que escolher naquelas opções. No ano passado, onde o Hafthor Bjornsson levantou os 510 quilos, se eu não me engano era 400, 425, 455, 470, 480 e os 510. Então os atletas tinham que escolher dentro dessas possibilidades. Aqui não, aqui eram os atletas mesmo que escolhiam o número que ele quisesse. E o Mitchell Hooper foi o primeiro atleta e ele começou aqui então com 400 quilos. E o Mitchell Hooper é um caso muito especial aí, porque num período aí de 11 semanas, ele disputou e ganhou o Arnold Strongman Classic. Bem tranquilo aí pra ele, né? Ele também disputou e venceu o The World Strongest Man, então ele não teve, com certeza, nenhuma preparação muito boa, muito específica, né, para esse evento, que por mais que tenha tido o evento de deadlift máximo lá no Arnold Strongman Classic, foi um evento na barra elefante, ia ser macacão, uma barra diferente, também não era permitido straps em forma de 8, só straps regulares mesmo. E no The World Strongest Man, o deadlift que tinha era para repetições. Então, provas completamente diferentes, ele não teve quase nada aí de preparação. Mas 400 quilos, né? Foi muito bem. O PR dele de competição, de deadlift, né? Com esse padrão era 475 quilos. Vamos ver o replay, né? Que foi até, né, o levantamento que fez ele surgir aí, né, no mapa aí do Strongman. Depois disso ele foi convidado para o The World Strongest e o resto é história. A primeira foi bem tranquila. A arbitragem estava sendo feita pelo Eddie Cohen. É bom sempre mencionar isso.
Aí aqui estamos tendo o Hafthor Bjornsson em sua primeira pedida, 425 quilos, exatamente a primeira pedida que ele fez quando ele levantou os 510 ano passado no Campeonato Mundial de Deadlift Strongman. Os mesmos straps, esses azuis com preto com azuis, né? Que ele usou desde os 501. Então os straps aí tá aguentando bem, hein? Fazendo a sua tradicional rolagem da barra. Bem fácil, como era esperado. Bem tranquilo. Sem esforço nenhum. Tem muita gente assim que fala, por que ele não já foi para 515 quilos aí? Ele poderia ir, mas tem gente que pensa assim, para poupar energia, mas não é assim. As primeiras, mesmo segundas tentativas, muitas vezes o atleta pensa como se fosse assim, as últimas séries de aquecimento. Ou seja, as últimas séries de aquecimento dele antes do peso-alvo, ele faz na plataforma. Então, por isso aí, né, foi ridiculamente fácil. Vai em contato com o corpo o tempo todo. Lá atrás está o treinador dele, o Sebastian Orup. E aqui vamos para a segunda pedida do Mitchell Hooper, 440 quilos. Um salto então de 40 quilos em relação à sua primeira. E puxou. Aqui já teve uma certa dificuldade, mas conseguiu finalizar. Foi aquele lockout questionável, mas recebeu o down signal. Ele não tem nada a ver com isso, né? Se recebeu o down signal, já era. O Ed considerou como movimento válido. Eu achei questionável, né? Mas o Strongman, ele não é tão rígido em relação ao lockout, né? A finalização está com o ombro para trás, joelho estendido. Questionável. Já teve outros deadlifts que também foi assim dele, mas o árbitro validou, então tá tudo ok. Aí aqui vamos pro Hafthor Bjornsson, segunda pedida, 475 quilos, 5 quilos a mais em relação ao que ele tinha feito na segunda pedida, quando ele levantou os 510. Então, estava realmente fazendo só algo bem gradual, assim como a última sessão de treino dele foi 485 quilos, 5 quilos a mais do que quando ele se preparou primeiro para os 505. E puxou. Assim, aqui eu achei assim, foi fácil, foi sólido. Mas assim, não foi aquela coisa tão suave, tão sem esforço como foi os 470 quilos do ano passado. Quando eu vi esse levantamento ao vivo, eu já fiquei meio assim, pode sair os 515, mas não vai sair tão fácil como foi os 510. Eu acho que iria ser mais parecido com o nível de esforço de quando ele fez os 505, ou mesmo até quando ele fez os 501, que teve até um esforço maior mesmo. Ele apoiou levemente na coxa, mas teve um lockout firme. Então aqui eu já fiquei com um pouco de dúvida, né? Mas foi um grande levantamento, né? Quantos atletas conseguem levantar, né? 475 quilos assim, convencional. O atleta na história que mais levantou mais de 1.000 libras aí na história do Strongman. E aqui a gente tem que falar sobre o Mitchell Hooper, que ele foi para os 515. Eu não esperava. Eu esperava que ele fosse para uns 480 para bater o seu PR, né, de deadlift, né, que era 475 quilos. Ainda mais que ele há 2 anos ele está lidando aí com um problema no nervo na perna, ou seja, nervo ciático, né? E mesmo assim ele vem conseguindo levantar grandes números, e foi um salto, né, gigantesco, 440 para 515, o salto maior até em relação à primeira para a segunda. Mas vamos ver aí, sem uma preparação das melhores, vindo ali
em períodos curtos de tempo, Arnold Strongman Classic, que é o show mais pesado na Terra, assim, é conhecido até pelos próprios atletas, e o The World Strongest Man, perdão, que desgasta demais, né? São vários dias de competição, vários eventos, são 10 eventos, se eu não estiver enganado, 10 ou 12 eventos. E mesmo assim, ele teve coragem e foi para os 515. Mas saiu do chão. Uma coisa a gente tem que reconhecer, que o Mitchell Hooper é corajoso com uma dose cavalar de loucura, porque uma dimensão de peso como essa, ele poderia mesmo ter se lesionado. Feio. Eu pensei assim que talvez ele poderia até entrar no clube dos 500 quilos, tentando levantar 500 quilos, ou, como eu disse antes, né, tentar pelo menos superar aí o seu pé de competição. Mas ele saltar para os 515, para mim, foi uma grande surpresa. Ele tentou um milagre. E se ele tivesse conseguido, aí o Hafthor Bjornsson era obrigado a pedir mais. E aí, pessoal, vamos para a pedida, terceira e última pedida do Hafthor. 515 quilos. Aqui, ele então tenta quebrar o seu próprio recorde mundial, que ele conseguiu. A esposa dele completamente nervosa ali, ela fica muito nervosa. O Hafthor eu já vi ele falando que muitas vezes a esposa dele prefere não ir para essas competições, para essas tentativas de recorde, que ela fica muito mal mesmo. Mas dessa vez foi. E aí aqui eu quero que vocês observem algo que eu vi que no comentário do vídeo que eu postei da performance, ninguém comentou, mas vamos lá, vamos ver. E infelizmente, né, chegou ali nos joelhos, tentou apoiar na coxa, só que ela acabou ficando baixa demais. Mas o grande problema aqui, pessoal, foi a questão da barra ela ter rotacionado, especialmente o lado esquerdo. O pé esquerdo dele começou a rotacionar, óbvio. O pé esquerdo rotacionando, que na hora que ele puxou, olha já rotacionando, a barra rotacionando. Pega aqui a plataforma como referência. Na hora que começou a tirar do chão, a barra já começou a rotacionar. Pega a plataforma como referência, lá, começou. Isso aqui gasta energia demais, e aí... E ele foi justamente sem a meia para evitar esse tipo de coisa, porque no último treino ele estava percebendo que estava dando uma deslizada. Que acho que ele até treinou, né, com essa plataforma, com uma plataforma assim da Rogue. E ele percebeu e ele fez sem as meias, né, o meião. E mesmo assim acabou acontecendo, né? Vamos ver o replay aí. Pra falar a verdade, gente, vamos ver o replay primeiro. Observa que especialmente, viu, começou a rotacionar a barra e falar, pessoal, que ele tem que dar graças a Deus que não aconteceu nada com ele. Ele saiu daí a princípio sem nenhuma lesão, porque acontecer algo assim com um levantamento máximo, e ainda um levantamento máximo com essa dimensão de peso, o risco de ter uma lesão grave é gigantesca. E aí, o que além disso, né, o que pode ter influenciado
nesse não sucesso, né? Nessa falha do Hafthor Bjornsson aí com esse recorde mundial, enquanto nós estamos vendo aí, né? De novo, os levantamentos. O Hafthor, ele postou um vídeo, né? No YouTube dele, né? Dos bastidores. E ele, é curioso, né? Que antes dele ir aí pra competição, na noite anterior ele teve um pesadelo. Um pesadelo que ele tinha falhado os 515 e acabou acontecendo. Não duvido que esse pesadelo tenha ficado ali na cabeça dele, tenha mexido. O fator psicológico obviamente importa, tanto que ele não estava assim, com aquela energia, aquela agressividade que é peculiar dele nesse tipo de tentativa de recorde. Mas eu acho que algo que influenciou mais até do que essa parte psicológica seria a questão do peso corporal. Quer dizer, foi a questão do peso corporal que ele pesou aí 194 quilos. E para essas tentativas, normalmente ele pesa mais. Porque quando ele levantou os 501, ele pesou 206. Quando ele levantou os 505, ele pesou 199. 198,9, mas 199. Quando ele levantou os 510, ele pesou 205. Então, perto ali, ou na casa dos 200 quilos. E isso é crucial porque, assim, ele é um cara que tem uma estrutura física diferente, né? Ele, quando, na sua menor ou mais magra versão, que nós o vimos, né? Foi quando ele se preparou para a luta de boxe com o Ed Hall, ele pesou 150 quilos. Então, 150 quilos a versão mais magra dele. Então, é um cara, né, que foi feito para ser absurdamente pesado. E por que ele não foi mais do que isso, né? Não foi com peso maior? Ele mesmo já nos comunicou, né, que esse peso aí de 194, 195 quilos é meio assim que um limite de um peso que ele ainda se sente confortável. Que quando ele chega ali na casa dos 200 quilos, dá problema, sabe? Ele fica o tempo todo cansado, dores no corpo, também com problemas para dormir, né? Por causa de respiração, né? Ter que ficar ali com o CPAP o tempo todo. Então, muito possivelmente, a próxima vez que ele for tentar, né? Esses 515 quilos, que a princípio pode ser, não está confirmado, mas pode ser que seja ainda esse ano, mais para o final do ano. Aí ele falou que vai sim, né, tentar subir mais o peso corporal, vai ter que comer mais, né? Agora, algo confirmado é que agora, no dia 30 de maio, ele vai tentar um novo recorde mundial de deadlift para repetições com 400 quilos, que hoje é de 6 repetições. Vai ser nos Vag Lift Day, se eu não me engano deve ser na Polônia. Não sei se o fato dele ter falhado com 515 quilos afete alguma coisa, né? Porque gera um desgaste gigantesco para o corpo. Mas se houver alguma novidade, eu trago aqui no canal. Falando em novidade, sabia que a melhor competição de Strongman no mundo acabou? Pois é, tem um vídeo aqui que eu te conto com mais detalhes.